autocracia, palavra de origem grega, que significa literalmente governo por si próprio. Tratava-se, na verdade, de um governo no qual há uma única representação como detentora do poder, ou seja, um comitê, uma assembleia ou simplesmente um líder que possui absoluto controle de todos os níveis governamentais. Essa é uma forma de governo que o filme alemão A Onda, de 2008, nos apresenta, através de uma dinâmica de turma proposta pelo professor Rainer. Para estimular seus alunos a entender melhor o que é um regime autocrático, ele decide criar algo prático, assim transformando sua turma em um exemplo desse regime. Mas antes, alguns elementos nos são apresentados, como, por exemplo, o que faz um governo desse tipo chegar ao poder. Isso é perguntado aos alunos, que dão algumas respostas, como desemprego, inflação alta, injustiça social, corrupção na política e um extremo nacionalismo. Ou seja, crises podem levar a regimes como esse. Inclusive, um dos alunos cita, antes de serem dadas todas essas características, que é impossível um regime como esse voltar a crescer e ganhar força nos dias atuais, alegando que as pessoas estão mais lúcidas e com maior acesso à informação. Sim, eu disse voltar a ganhar força. Caso não saiba ou ainda não tenha percebido, temos dois grandes exemplos de autocracias, de certo modo até que recentes, o fascismo e o nazismo. Agora voltamos à dinâmica do professor. Outra etapa é escolher um líder, de uma figura de poder capaz de manter a ordem dentre os participantes do movimento. Por votação, o próprio Rainer é escolhido. Assim, já vamos para a segunda medida tomada. O professor ordena que os alunos na próxima aula estejam com uniforme, uma camiseta branca. Uma forte característica desse tipo de regime é justamente criar uma certa padronização estética e mental em seus apoiadores/seguidores. No longa, acontece de uma personagem ir sem a blusa do uniforme, sendo na aula a única diferente. E então, nessa aula, o nome do grupo começou a ser pensado. Para sugerir qual seria esse nome, o aluno precisava levantar a sua mão e esperar o professor e líder ordenar que ele fale. Novamente temos um reforço dessa figura de autoridade, e podemos perceber algo bem militarizado, com uma hierarquia de poder bem definida. Lembra da aluna que foi sem uniforme? Ela tenta dar sua ideia, mas acaba ficando com a mão levantada por um longo período de tempo. Quando ninguém mais tem sugestões, ela fala, mas é completamente ignorada, visto que sua ideia não havia recebido nenhum voto. O diferente não tem espaço em um regime como esse. Ah, já ia me esquecendo. O nome escolhido para o grupo e o que dá nome também ao filme é A Onda. Eles também criam um movimento, uma espécie de comprimento. Conforme o tempo passa, vamos conhecendo mais características e desdobramentos desse tipo de governo. O discurso de formação de uma unidade cresce. O conceito de formação de uma família fica mais forte. Falas sobre propriedade e a sua importância ganham mais força. O nacionalismo extremo fica ainda mais evidente e surgem discursos que exaltam o país como superior aos demais. Inclusive, vem a ideia de uma cultura ser mais desenvolvida ou melhor que outra. Você pode até pensar, alguns desses elementos são até bons, como a formação de uma unidade. Pessoas que se preocupam e ajudam as outras. No nosso mundo tão individualista, isso é muito importante. Concordo. Porém, esses movimentos se utilizam dessas coisas que sim, são positivas e a extrapolam,
ou até mesmo as usam para inserir no meio desse discurso coisas bem fortes e negativas, mas que acabam passando. Esses conceitos positivos acabam se tornando porta de entrada. E em uma escalada de ações autoritárias, o grupo vai se restringindo ao convívio apenas com os pertencentes da onda. A violência começa a aparecer, e pessoas de bandos diferentes começam a ser violentadas. É aquela famosa ideia de nós contra eles. Eles começam a fazer pichações por todo canto. Existe uma necessidade de espalhar aquela mensagem, aquela ideologia autoritária. Os alunos nem percebem o que está acontecendo. Acaba sendo um movimento natural. Eles mesmos, antes de tudo isso, se questionavam: como um regime como o nazismo se espalhou tão fortemente e rápido pela Alemanha? Como as pessoas acreditavam e seguiam um líder como Hitler? Mas naquele momento, elas estavam agindo como o povo na Alemanha agiu décadas atrás. Mas agora vamos para um dos elementos que considero mais importante de tudo isso: o fanatismo. Um dos alunos decide começar a seguir o professor para protegê-lo. Ele considera que a qualquer momento algo pode acontecer a ele e deve agir. O professor mesmo rejeita, mas a idolatria é tão grande que ele continua. A figura do líder é tão fundamental que nada pode acontecer a ele. E então o professor, já muito aflito com todos os acontecimentos, marca uma reunião com a onda. Ao chegar lá, ele começa um grande teatro para provar seu ponto. Ele vem com um clássico discurso de expansão do pensamento do grupo. Todos estão cegos, completamente vidrados naquela ideologia. Marco o questiona, e assim ele pede para os alunos que o peguem e o levem para o palco. Eles fazem sem hesitar, mesmo com Marco lutando para não ir. E então chegamos no grande momento, em que o professor pergunta: se eu mandasse vocês, o matariam? Todos percebem a pergunta com um certo choque. E então ele vem com um discurso contra tudo que pregaram durante o período de uma semana que durou o projeto, mostrando que eles se tornaram o que disseram ser impossível criar: a segregação violenta de quem pensa diferente ou é diferente, o fanatismo por um líder, o ato de não questionar nada. Era isso que estava acontecendo. Fascismo. A gente achou que era especial, melhor que os outros. E o pior de tudo isso, nós excluímos os que não concordavam com nossa ideologia. Nós os ferimos. E eu não quero nem pensar do que a gente seria capaz. E então, um dos personagens surta. Ele se percebe em uma situação em que tudo que ele tinha se quebra. A família dele, a ideia de pertencer a um grupo, algo que ele nunca tinha vivido, estava sendo quebrado. Ele atira em seu colega de turma. É um momento de choque, em que percebemos o que o fanatismo cego pode fazer com alguém que não tinha nada e levava sua vida apenas a idolatrar uma figura e a se sentir pertencente a um grupo. Logo, ele percebe que aquilo terá consequências para ele e comete suicídio, com um tiro na cabeça. Um morto, um ferido, e dezenas de alunos estão ali, junto a algo que eles mesmos criaram com o professor. O filme nos ensina o quão fácil é surgir uma figura carismática, que diz o que as pessoas querem ouvir, que dá soluções simplistas para problemas complexos a serem enfrentados, que apresenta um discurso terrível, embebido em ideias bonitas de união e liberdade, e que assim cria simplesmente um exército de alienados que abrem mão de sua liberdade pelo simples sentimento de pertencimento que apoiar um líder como esses traz.
Às vezes ela até percebe que estão fazendo besteira, mas o orgulho também fala alto e acaba continuando nessa espiral crescente de autoritarismo, segregação e violência. Extremismos são muito perigosos e vamos sempre lembrar: não existe salvador da pátria que irá aparecer como uma solução mágica para todos os problemas. E caso você ache que o filme exagera ou coisa do tipo, eu lhe digo que foi inspirado em um caso real, que aconteceu nos Estados Unidos. Um professor realmente fez essa proposta em sala de aula. E vamos sempre lembrar de Hannah Arendt, que diz: o mal é banal. Quem faz o mal são pessoas comuns. Se você faz parte de um grupo em que pessoas pedem ditaduras, a morte de pessoas de um espectro político diferente, a violência e o fim de algumas ou todas as instituições democráticas, você deve pensar um pouco melhor. E então, esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenha gostado. Se gostou, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe com todos os seus amigos. Isso é fundamental para eu manter um conteúdo de qualidade e constante por aqui. Um forte abraço e fui!